Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, como eu estava falando, nas últimas semanas, falamos sobre o sacramento do batismo, falamos sobre o sacramento da Eucaristia, e agora nós vamos concluir os 3 sacramentos da iniciação cristã, falando sobre o sacramento do crisma. Lembrando que os sacramentos são 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e a unção dos enfermos. A Eucaristia, o crisma e o batismo são os sacramentos da iniciação cristã. O matrimônio e a ordem são os sacramentos de missão, e a confissão, a penitência e a unção dos enfermos são os sacramentos de cura. Hoje nós vamos concluir a nossa meditação sobre os sacramentos da iniciação cristã. Então, a gente, observando que o crisma faz parte do sacramento da iniciação cristã, e observando o próprio nome, a etimologia do próprio nome desse sacramento, desse grupo de sacramentos, que são os 3, batismo, Eucaristia e crisma, a gente percebe que para a gente iniciar nossa caminhada é necessário que a gente seja crismado, sacramento da iniciação cristã. Só que durante muitos anos as pessoas entenderam o crisma, ou não entenderam o crisma, melhor dizendo, as pessoas não entenderam o crisma, porque entendiam que o crisma seria, como que eu vou dizer, um rito para marcar talvez uma adolescência, alguma coisa nesse sentido, que se eu receber o crisma, tudo bem, se eu não receber o crisma também, tudo bem, etc. Mas será que é isso mesmo? Lembra que a gente começou falando que os sacramentos são os meios ordinários de salvação que Deus escolheu para nós? Então Deus, Jesus, a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, instituiu os 7 sacramentos como meios de salvação ordinários. Então os meios principais de salvação são os sacramentos. Deus pode salvar por meios extraordinários, como uma contrição perfeita antes da morte e assim por diante. Mas os meios ordinários de salvação são os sacramentos. A gente não pode contar com o extraordinário. Por exemplo, eu tenho que pagar minhas contas. Como que eu pago as minhas contas? De maneira ordinária, com o meu salário. Mas eu vou ganhar no Vale Cap. Puxa, mas ganhar no Vale Cap não é ordinário, é extraordinário. Não, mas eu comprei Vale Cap. Mas e tem certeza que você vai ganhar? Não, já vou fazer uma dívida, eu vou comprar um carro financiado, porque eu vou comprar o Vale Cap e vou ganhar. Você vai falar, esse cara é louco, porque ele está contando com o extraordinário. Certo? Se a gente conta com o extraordinário, a gente se arrisca a dar com os burros na água, literalmente. Então, se nós queremos nos salvar, a gente só tem uma alminha, eu só tenho uma alminha, eu preciso salvar essa minha alminha. Se eu quero me salvar, eu preciso viver bem aquilo que Deus me deu como meio ordinário de salvação. Os meios ordinários de salvação são os sacramentos. Os 7 sacramentos, inclusive o crisma. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso no início dessa catequese? O crisma é o meio ordinário de salvação. Você lembra que quando a gente falava do sacramento do batismo, eu disse para vocês que se alguém tiver em risco de morte, alguém sofreu um acidente de trânsito, está lá morrendo, qualquer pessoa com um pouquinho de água pode batizar? Se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ablução de água, falando essas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aspergindo água. Lembra que eu falei? Que pode ser até uma gotinha de água, algodão molhado de água, pingando água, mas tem que ter água e essas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é um sacramento de salvação, certo? E o crisma? Se a pessoa morre sem ser crismada, você já pensaram nisso? Vamos ver o que a igreja nos fala sobre isso, Abre a sua Bíblia comigo, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1314 do Catecismo da Igreja Católica. E a gente vai começar a observar o sacramento do crisma de maneira diferente. O parágrafo 1312 começa a falar desse sacramento, E ele diz assim, 1314, olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Se um cristão estiver em perigo de morte, um presbítero, ou seja, um padre, pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade,
deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo, com o dom da plenitude de Cristo. Vocês já ouviram isso? Essa doutrina da igreja? Então, eu tenho um filho, tem 6 anos, 7 anos, 9 anos, e esse filho está em perigo de morrer. Ele já é batizado. Ele deve receber o sacramento da unção dos enfermos e o crisma. É isso que o catecismo está dizendo. Se a criança, se o menor, ou seja, se a pessoa, ainda que não tenha idade da razão, está em perigo de morte, o parágrafo 1314 diz que a pessoa você precisa chamar o padre. É claro que o crisma ele é um sacramento ministrado pelo bispo, mas em perigo de morte, você pode chamar o presbítero, e assim como qualquer pessoa leiga pode ministrar o batismo, em situação de morte, qualquer padre pode ministrar o crisma. Então você chama o padre, e o padre crisma a criança em perigo de morte. Por quê? Porque o crisma confere a plenitude de Cristo. Olha que tremendo que é isso. E quem está dizendo não sou eu, é o catecismo da Igreja Católica. A Igreja não quer que ninguém morra sem lhe conferir a plenitude de Cristo pelo Espírito Santo. Então anota no seu caderninho, parágrafo 1314 do Catecismo da Igreja Católica, e depois você vai meditar isso durante a semana. 1314 do Catecismo. Não. O padre vai lá na UTI, crisma a pessoa lá na UTI. Em perigo de morte na UTI, seja onde for. Só que o batismo pode ser por qualquer pessoa, qualquer leigo, né? Batizado. O crisma não. O crisma tem que ser pelo padre. Pelo menos o padre, né? Porque o crisma, ordinariamente, quem ministra o crisma, quem celebra o sacramento do crisma é o bispo. Mas em perigo de morte, o padre vai lá, crisma a pessoa, depois dá-lhe a unção dos enfermos. Certo? Então, a partir disso, a gente percebe duas coisas que chamam muito a atenção. O catecismo diz que a igreja não quer que ninguém morra sem ser crismado. Por quê? Porque esse sacramento é um meio de salvação ordinário. Certo? Então já acende uma luz amarela para a gente começar a olhar para esse sacramento de maneira diferente. A segunda coisa, esse parágrafo 1314 diz que o crisma confere a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo, a gente pensa assim, a plenitude de Cristo não seria a Eucaristia, por excelência, porque Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia? Sim, claro, Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Mas essa plenitude de Cristo que o catecismo está dizendo no parágrafo 1314 relativo ao crisma, está dizendo a plenitude de você ser semelhante a Cristo. O que significa a palavra Cristo? Crismado. Jesus crismado é o nome do nosso Senhor. Jesus Cristo quer dizer ungido. Sobre alguém foi derramado óleo de unção. Crismado. Então, aí você já vê pela etimologia dessa palavra crisma, na verdade o nome do sacramento é o sacramento da confirmação. Crisma é o nome do óleo que o bispo consagra na missa dos Santos Óleos na Semana Santa, e esse óleo, que é o óleo do crisma, o bispo consagra 3 óleos, né? O óleo dos catecúmenos, para fazer o sacramento do batismo, o óleo dos enfermos, para a unção dos enfermos, e o óleo do santo crisma, para esse sacramento da confirmação. Óleo de oliveira. Então esses 3 óleos, às vezes as pessoas põem alguns perfumes, né? Por exemplo, normalmente os sacramentos do crisma e do batismo, o óleo é perfumado, põe rosas, rosa triturada mesmo, né? Tritura um monte de rosa, põe no óleo para ele ficar cheiroso, mas basicamente é azeite, tem que ser azeite. Por causa do todo o significado do azeite, Jesus, né? Morreu no Horto das Oliveiras, tal, etc. Morreu não, agonizou, né? Outras oliveiras. Então, esse óleo que vai ser derramado sobre você, crisol, a palavra acrisolar, isso é óleo em grego, né? Então, Cristo é aquele ungido do Pai. Jesus, o ungido do Pai. Quando a gente diz Jesus Cristo, Jesus, o ungido do Pai. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo. Então, meus amados, o crisma, ele faz com que você seja cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, como
Jesus. Mas não basta ser batizado, ser cristão? Vamos ver o exemplo do cara que tem as chaves da igreja, São Pedro. Abre comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vocês sabiam que São Pedro foi crismado? Sabia? São Pedro foi crismado para caramba. O crisma de São Pedro foi maravilhosíssimo. Vamos ler aqui o crisma de São Pedro e dos Apóstolos. Antes da gente ler aqui Atos 2, a gente vai pegar o Evangelho e vai ver a negação de Pedro. João, capítulo 18, versículo 14. Diz assim, Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Versículo 16. Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira e essa deixou Pedro entrar. Então aqui Jesus já está preso, Jesus está no pretório, vai ser interrogado, aquela coisa toda, e Pedro entra naquele espaço para, de alguma forma, acompanhar aquele momento que Jesus estava vivendo. O início da paixão do Senhor. Versículo 17. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não o sou, respondeu ele, a primeira negação. Versículo 25. Simão Pedro estava lá, se aquecendo, perguntaram-lhe: não és porventura também tu dos discípulos dele? Negou-o dizendo: não, a segunda negação. Versículo 26. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Então aqui Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro já havia seguido Jesus por 3 anos. Pedro havia ouvido todas as pregações de Jesus. Pedro esteve com Jesus no Tabor, Mateus 17. Ele viu a transfiguração de Jesus no Tabor. Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas. Pedro se afogando, Jesus, ele gritou: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, resgatou Pedro que se afogava e disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? Pedro viu Jesus multiplicando os pães. Pedro sabia quem era Jesus. Mas Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por quê? Por que Pedro nega Jesus por 3 vezes? Jesus havia dito: sem mim nada podeis fazer. Até aquele momento, Pedro havia ouvido a pregação de Jesus, havia crido em Jesus, amava Jesus, desejava estar perto de Jesus. Só que ainda Jesus era para Pedro uma experiência de fora. Pedro conhecia Jesus por fora. Jesus queria fazer com que ele fosse conhecido por ele por dentro. Que ele fizesse uma experiência íntima de Jesus, de dentro para fora. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes por um único motivo: por medo. Medo humano. Medo de morrer na cruz, medo de ser preso, medo de ser flagelado, de ser coroado de espinhos, de ser carregado com a cruz, de morrer na cruz, medo de sofrer aquilo que ele via que Jesus estava sofrendo. Por medo humano, Pedro nega Jesus. Ou seja, por nós mesmos nós não podemos nada. Por medo, Pedro nega Jesus. Aí Jesus ressuscita, Pedro se encontra com Jesus ressuscitado. Jesus tem vários encontros com Pedro. Jesus chama Pedro ressuscitado, Jesus chama Pedro às margens da praia e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, João 21. E Pedro tem vários encontros com Jesus ressuscitado até a ascensão de Jesus. Depois Jesus ascende aos céus. Depois que Jesus ascende aos céus, o que Pedro e os apóstolos vão fazer? Eles se escondem no cenáculo. Por quê? Porque eles estavam com medo. Ou seja, Pedro continuava sendo o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Porque ele estava com medo. Medo de ser morto pelos judeus, medo de ser preso pelos judeus, medo de ser crucificado como Jesus. Mas Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para ele 3 vezes, Jesus já tinha manifestado para ele o seu amor e etc. Ele já tinha visto a ascensão de Jesus aos céus, mas Pedro continuava com medo, se escondendo no cenáculo, com medo dos judeus. Até que chega o dia do crisma dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que vai dizer.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles estavam no cenáculo se escondendo com medo dos judeus. De repente vem sobre eles o Espírito Santo de maneira impetuosa, de maneira tremenda, como línguas de fogo se param sobre a cabeça de cada um dos apóstolos e de Nossa Senhora que também estava no cenáculo. E Pedro começa, junto com os apóstolos, a falar em línguas. Aquele Pedro medroso, aquele Pedro que fugia dos judeus, aquele Pedro que se escondia no cenáculo. O que acontece com ele depois dessa experiência, desse derramamento profundo do Espírito Santo? Versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, Fria, na Panfilha, no Egito, nas províncias da Líbia, próxima de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Versículo 13. Outros, porém, escarnecendo, ou seja, zombando, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então, alguns judeus falaram: esses caras estão bêbados, por que estão falando desse jeito? Versículo 14. Pedro, medroso, que negou Jesus 3 vezes por medo. Pedro, que depois de tantas experiências com esse estado, se escondeu no cenáculo com medo. O que Pedro faz aqui? Versículo 14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, disse-lhes: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, 9 horas da manhã. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala, que derramarei o meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu Espírito Santo, e profetizarão. Aí, versículo 23, olha o que ele vai dizer. Versículo 22, israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres e prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Olha aquele Pedro medrosão apontando o dedo na cara daqueles homens, dizendo: vocês mataram Jesus. Vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela retivesse em seu poder. Queridos, então aquele Pedro medroso, que tinha medo dos judeus, que negou Jesus por 3 vezes por medo, depois do Pentecostes, ele se levanta com intrepidez e prega para aqueles homens, apontando o pecado deles. Qual é a consequência dessa pregação de Pedro? 3.000 conversões. 3.000 conversões. Versículo 40. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Versículo 41. Os que receberam sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Então aquele Pedro medroso, que se escondia, que negou Jesus por 3 vezes, não era mais o mesmo Pedro, porque ele havia feito a experiência da unção, de ter recebido a plenitude de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Permanecei em Jerusalém até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo. Jesus vai dizer para eles: recebereis o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa de Jesus, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, essa promessa de Jesus se cumpriu em Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem vai dizer isso não sou eu. Essa interpretação de que o Atos foi a origem do sacramento do Crisma não é minha, é de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. São Tomás de Aquino que vai dizer que aqui se deu por plenitude o sacramento do Crisma. E essa promessa de Jesus de que se receberiam o Espírito Santo, seriam suas testemunhas, essa promessa foi para Pedro, foi para Tiago, foi para João, para Mateus. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Esse é o sacramento do Crisma. Receber a plenitude do Espírito Santo, de maneira que o Espírito Santo seja derramado em nós de tal forma que transborde, de tal forma que você seja capaz de anunciar o reino de Deus, por palavras, por atos, pela vida. Você se torna uma testemunha do Evangelho. Essa é a finalidade do sacramento do Crisma. O Crisma, ele faz com que você seja um novo Cristo. Ele configura a tua vida com a vida de Jesus pelo poder do Espírito Santo. De tal forma que, como Jesus anunciou o reino de Deus, você anuncia o reino de Deus. De tal forma como Jesus teve paciência e força para carregar a cruz, um dos frutos, um dos dons do Espírito Santo é a fortaleza, lembra? Então o Crisma te dá fortaleza para quando chegar à cruz, para quando a cruz te visitar, você ser capaz de carregar a cruz. E o Crisma te dá fortaleza para aguentar firme até o fim e ressuscitar no terceiro dia. No terceiro dia, no dia final, né? No nosso caso. Então, meus amados, o Crisma é um mergulho no Espírito Santo. O Crisma é um mergulho no Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1298. 1298. O que vai dizer o Catecismo? 1298. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime. Ou seja, quando você recebe o Crisma, a unção, o que ela designa e o que ela imprime. O que significa isso? O que ela faz? As consequências de receber esse sacramento. O selo espiritual. Então, quando nós recebemos o Crisma, nós somos selados. O que é selado? Quando o rei escrevia uma carta, o rei da Inglaterra queria mandar a carta para o rei da França, por exemplo, o que ele fazia? Ele escrevia a carta e colocava o selo real. Para quando o rei da França recebesse aquela carta, vindo o selo do rei da Inglaterra, ele sabia que foi realmente o rei da Inglaterra. Escreveu porque aquele selo era o selo do rei, era a marca do rei. Dizer que aquela carta, que aquela letra, que aquela escrita pertencia ao rei, que aquilo era do rei, que aquilo foi feito pelo rei, que aquilo é do rei e é o rei falando. Vocês entenderam, né? O sacramento do Crisma imprime em nós um selo do Espírito Santo, de forma que nós passamos a ser a carta do Espírito Santo, de forma que nós passamos a ser o microfone nas mãos de Deus, e Deus fala por nós. E também no sentido de que nós trazemos em nós uma marca, um selo indelével, ou seja, indefectível, que não pode ser tirado, que não pode ser suprimido, de que nós somos coisa e pertença de Deus. Estamos em Deus e que Deus está em nós. É o selo espiritual. A unção, do simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O significado da unção. O óleo é sinal de abundância. No Crisma a gente recebe a plenitude do Espírito Santo, em abundância. É sinal de abundância e sinal de alegria. Queridos, nossa alegria é Deus. Só em Deus nós seremos felizes por completo. E ao receber o Espírito Santo nós recebemos tudo. Recebemos a alegria perfeita e completa. O que o Crisma faz? Ele purifica. Unção antes do banho, é uma unção purificadora. O óleo purifica, o óleo torna ágil. Unção dos atletas e lutadores. Antigamente os atletas e lutadores se ungiam de óleo, né, para não serem agarrados, não serem segurados, não serem retidos. Então, para que o demônio não nos retenha no pecado, o sacramento do Crisma é sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. O Crisma cura os nossos corações e ele faz irradiar beleza, saúde e força. Ou seja, faz resplandecer a luz de Deus, faz de nós luz do mundo. Parágrafo 1294. Todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental.
A unção com óleo dos catecúmenos antes do batismo significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime cura e reconforto. A unção com santo crisma depois do batismo na confirmação e na ordenação é sinal de consagração. O que significa a palavra consagração? Aqui no parágrafo 1294, vai dizer que ao recebermos o sinal do crisma, recebemos um sinal de consagração. Sagrado, sacro, sagrado, consagrado, separado, tornado sagrado. Então o crisma nos torna sagrados, nos torna pertença, coisa de Deus. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, que é de que Jesus é acumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. Então, meus amados, pelo crisma, nós nos tornamos o bom perfume de Cristo no mundo, luz do mundo, sal da terra. Como pelo crisma a gente se torna soldados para combater contra o inferno e fazer com que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra. Se vocês lerem o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o que é a consequência do sacramento do crisma. Depois do Atos 2 de Pentecostes, São Pedro nunca mais foi o mesmo, os apóstolos nunca mais foram o mesmo, a vida deles nunca mais foi a mesma. Mas a vida desses homens que estavam sempre buscando um lugar de segurança, de refúgio, de abrigo, Pedro, no final do Evangelho de João, diz: eu vou pescar. Ou seja, vou voltar a fazer o que eu fazia. No Atos dos Apóstolos, ele começa o ato se escondendo no cenáculo com medo dos judeus. Depois do Atos 2, o Pentecostes, Pedro se torna um missionário, um pregador, um anunciador do Evangelho. E aqueles homens que ele tinha tanto medo, que eram os judeus, prendem Pedro, falam para Pedro: você está proibido de pregar em nome de Jesus. Chicoteiam Pedro e João e liberam os dois. O que Pedro faz depois de ser preso e chicoteado? Ele vai lá para o templo e prega de novo. E eles falam: nós não proibimos vocês de pregar? E aí Pedro diz: convém muito mais obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, não é o mesmo Pedro. Não é o mesmo Pedro. Não é a mesma pessoa. O sacramento do crisma transformou Pedro. Vou contar para vocês uma historinha agora pessoal. Quando eu era jovenzinho, nem sempre eu fui velho, já fui jovem já. Quando eu era jovenzinho, participava de um grupo de jovens lá na minha paróquia, em Volta Redonda, e tinha uma irmã, uma freira, né, uma religiosa, o nome dela era Irmã Márcia. E aí, a Irmã Márcia, nos ajudando sobre liturgia, explicando para nós sobre liturgia, falou assim: vamos fazer uma celebração da palavra. O que é celebração da palavra? É uma liturgia sem a consagração, né? Uma liturgia em que tem os ritos iniciais da missa, tem o ato penitencial, as leituras, a homilia, né, a pregação, e aí não vai ter o ofertório, porque não tem o rito eucarístico, né? Então tem a parte da celebração da palavra, depois tem a comunhão e o final, entenderam? Então seria a primeira parte da missa, uma comunhão eucarística e o final. E a comunhão eucarística se dá pelas espécies consagradas que já estão no sacrário. Então, quando não tem a possibilidade do padre celebrar a missa, tem um diácono ou então um ministro extraordinário da Eucaristia, em um lugar que o padre não consegue chegar, por exemplo, um lugar rural muito longe, se faz muitas vezes a celebração da palavra. E aí a Irmã Márcia falou assim: vamos fazer a celebração da palavra. E ela começou a fazer missões, né? Você vai fazer a primeira leitura, você vai fazer a segunda leitura, você vai fazer os salmos, você vai fazer a prece da comunidade. E falou para mim assim: você vai fazer a homilia. Eu falei: tá bom. Ela falou assim: você sabe o que é homilia? Eu falei: não. Aí ela falou assim: homilia é a pregação depois do evangelho. Eu falei assim: eu vou fazer a pregação depois do evangelho? Você vai fazer a pregação depois do evangelho. Mas eu não sei fazer pregação nenhuma. Não, você vai fazer a homilia, pregação depois do evangelho. Aí eu cheguei em casa, né, já suando frio, né? Falei: meu Deus do céu, E era para a igreja inteira, né? Ia ser no sábado à tarde para toda a paróquia, né? Eu falei: meu Deus do céu, eu vou fazer a homilia. Aí eu falei para minha mãe assim: mãe, vai ter a celebração da palavra. Minha mãe era catequista, né? Vai ter a celebração da palavra. Aí a Irmã Márcia falou que eu vou fazer a homilia. Ela falou: o quê? Você vai fazer o quê? A homilia. Eu falei: não vai dar certo. Como não?
Ela falou, mas eu falei para ela que eu não sei. Ela falou, tem que fazer. Aí chegou na celebração, né? E teve os ritos iniciais, tudo mais, né? As leituras, e eu fui fazer homilia. Terrível. Gaguejei, não falei nada com nada, totalmente perdido, terrível. Acho que demorou uns 5 minutos de tortura para mim e para quem estava na igreja, e foi horrível, horrível, horrível. Isso foi no ano 2000, no começo do ano 2000, em março de 2000. Aí no final daquele ano 2000 foi o meu crisma, eu fui crismado em 2000. Em 2001, um ano depois, eu estava participando de um movimento que chamava Apostolado Mariano, que era um grupo de missionários que pregavam em diversas dioceses, por vários lugares, sobre a verdadeira consagração à Senhora. E eu era um pregador do Apostolado Mariano. Eu pregava. Um ano antes, eu não conseguia falar A mais B. Um ano depois, estava pregando. Como que se deu isso? Eu fui crismado. Foi o sacramento do crisma. Eu fui crismado em dezembro. Então, antes do crisma, gente, se eu não fosse crismado, eu jamais estaria dando essa catequese. Porque essa catequese não sou eu que dá. Essa catequese não depende de mim. Eu não sei falar A mais B. Eu me enrolo todo. Entendeu? Eu não sei falar, mas eu sou crismado. Entendeu? Esse é o sacramento do crisma. Esse é o sacramento do crisma. A capacidade que você tem de não ser você, mas de deixar que Deus seja em você. Exatamente isso que Pedro viveu. Esse mesmo Pedro que na primeira homilia dele na celebração da palavra, negou Jesus 3 vezes. Mas depois de crismado, ele se tornou missionário pregador. Vocês entenderam? Então, meus amados, o crisma é um sacramento que te torna soldado de Cristo. O que o soldado tem? O soldado tem o fardamento dele, o treinamento dele, o armamento dele e a missão dele, certo? Todo soldado tem o mesmo fardamento, todo soldado tem o mesmo treinamento e os soldados colaboram juntos na missão, certo? O nosso fardamento é a doutrina da igreja. Nosso treinamento é a vida de oração e a nossa missão é o anúncio do Evangelho. Quando nós somos crismados, nós nos tornamos missionários por excelência. Quem pode receber o sacramento da confirmação? Quem pode ser crismado? Qualquer batizado, que não foi crismado ainda. Então, alguns sacramentos a gente recebe várias vezes na vida. Por exemplo, a confissão a gente recebe pelo menos todo mês, né? A gente se confessa uma vez por mês, né? É o certo. Apesar de que a igreja dá como mandamento confessar ao menos uma vez por ano, mas se você deixar para tomar um banho uma vez por ano, você vai ficar doente, né? Vai ter bastante problemas. A confissão é o banho da alma. A confissão nos lava da sujeira do pecado, da nossa doença espiritual que é o pecado. A confissão é como se fosse a cura de uma ferida na alma, que são os pecados. Então a gente precisa se confessar ao menos uma vez por mês. Então a gente confessa sempre. A Eucaristia, receber Jesus Eucarístico, pelo menos domingo a gente recebe. Apesar que o mandamento da igreja é receber Jesus ao menos pela Páscoa da Ressurreição, né? A gente precisa receber Jesus com a maior frequência possível. E como a gente vai à missa todo domingo, já que o mandamento da igreja é participar da missa todos os domingos, se nós estivermos em estado de graça, se nós não tivermos a desgraça, o que é desgraça? A ausência da graça. Se sai do estado de graça, você se torna desgraçado, ausente da graça. Se nós não tivermos a desgraça de cair em pecado mortal, a gente vai comungar todo domingo. Ou, quem sabe, várias vezes na semana. A pessoa tiver a oportunidade de ir à missa durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela pode comungar 7 dias da semana. Então a comunhão, a Eucaristia, a gente recebe várias vezes. O matrimônio, se a pessoa ficou viúva, ela pode receber o matrimônio mais uma vez, certo? Agora, sacramentos, alguns sacramentos, como a ordem, por exemplo, o primeiro grau da ordem, diaconato, a pessoa ser ordenado diácono uma única vez na vida. Ah, mas depois ela não vai ser ordenado padre? É o segundo grau da ordem. Depois vai ser ordenado bispo? Terceiro grau da ordem. Depois que for ordenado bispo, ele é ordenado cardeal? Não. Ele é nomeado cardeal. O último grau do sacramento da ordem é o episcopado. Então ele vai receber uma vez na vida a ordem, vai receber uma vez na vida o batismo
e vai receber uma vez na vida o crisma. O crisma é um sacramento que você recebe uma única vez na vida. Por quê? Por que você recebe uma única vez na vida o crisma? O crisma não é a plenitude do Espírito Santo? A plenitude não é tudo? Se você já recebeu todo o Espírito Santo, você não vai receber de novo todo o Espírito Santo, você já tem todo o Espírito Santo. Então você recebe a plenitude do Espírito Santo no crisma, uma única vez na vida. Então, meus amados, se você é batizado e você não é crismado, você já está apto a receber o sacramento do crisma, uma única vez. Historicamente na igreja, o crisma é conferido na idade da razão. O parágrafo 1307 do Catecismo fala isso. 1307. Ele vai dizer assim, ó: há séculos o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, aquilo que a gente leu, né, sobre o perigo de morte. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Então, quando que eu vou receber o sacramento do crisma? A não ser em perigo de morte, na idade da razão. A idade da razão, tradicionalmente, a gente fala que são 7 anos de idade, né? A criança começa a ter razão. Então, poderíamos crismar crianças a partir de 7 anos. Mas aí fica a critério do bispo, né? E por que a gente chama esse sacramento de confirmação? Como eu falei para vocês, o nome certo do sacramento é confirmação. Crisma é o nome do óleo, o óleo do santo crisma, né? Por que a gente chama de confirmação? A gente é batizado. Como batizado, a gente recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo que do qual nós recebemos no batismo, a gente recebe para sermos selados, consagrados a Deus e nos tornarmos filhos de Deus por adoção. E o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos tornamos casa de Deus, né, por assim dizer, templos do Espírito Santo, como as pessoas gostam de falar. Nós somos templos do Espírito Santo. No Santo Crisma, nós confirmamos as promessas batismais. Quais são as promessas batismais? A renúncia do mal e a adesão do bem. Né? Renuncias a Satanás, autor e princípio de todo pecado, renuncio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, creio. Então você renuncia o pecado e professa que você crê em Deus. E aí você recebe a plenitude do Espírito Santo para que você viva aquilo que você confirmou viver. A renúncia do pecado e a adesão à fé. Então você confirma que você realmente quer, com o uso da sua razão, renunciar a todo mal e servir a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o caminho. Então a gente precisa de alguém para nos mostrar a direção. E esse alguém para nos mostrar a direção vai ser para nós um pai espiritual, certo? Esse pai espiritual que vai nos mostrar a direção na qual devemos caminhar e que vai nos socorrer nos momentos de dificuldade, de dúvidas, esse pai é o padrinho de crisma. Padrinho significa paizinho, né? Padre é pai, padrinho, paizinho. Madrinha é mãezinha. O ideal, o cenário perfeito, é que o padrinho do crisma e a madrinha do crisma sejam o mesmo padrinho e madrinha do batismo. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas perdem o contato com esse padrinho, com essa madrinha, porque esse padrinho com essa madrinha nunca ajudaram no caminho espiritual aquela pessoa, ou que esse padrinho e essa madrinha precisa de uma ajuda no caminho espiritual. Em vez de ajudar, ele está precisando ser ajudado, né? Então, a gente precisa escolher um padrinho, uma madrinha para o crisma. Quais são os critérios? Preciso escolher meu padrinho e minha madrinha de crisma. O primeiro critério, é claro, ele vai ser seu padrinho de iniciação cristã, então ele tem que ser iniciado na vida cristã, né? Então tem que ser crismado. Então o padrinho tem que ser crismado. Se o padrinho ou a madrinha vivem maritalmente, eles têm que ser casados, né, com o sacramento do matrimônio, tem que ter recebido o sacramento do matrimônio. No crisma, a gente tem tradicionalmente um padrinho ou uma madrinha. Então, as pessoas falam assim, eu sou homem, eu tenho que ter um padrinho. Eu sou mulher, eu tenho que ter uma madrinha. Não necessariamente, né? Eu tenho vários afilhados de crisma, meninas, homens, mulheres, eu tenho um monte de afilhados de crisma. Então, independente se vai ser um homem ou uma mulher, você precisa de uma pessoa que seja, tenha vida ordenada, ou seja, que
é casado na igreja, ou se não for casado na igreja, solteiro, vive solteiro, que seja crismado e que dê testemunho de fé, que conheça a fé, que viva a fé, que possa te ajudar a caminhar na fé, certo? Quem celebra o sacramento, que ministra o sacramento do crisma? O bispo é aquele que ministra o sacramento do crisma para nos lembrar que o crisma ele tem uma unidade apostólica, ele traz uma unidade apostólica da própria igreja. A igreja católica, apostólica romana. Católica porque ela está espalhada pelo mundo inteiro e porque a nossa fé é para todos. Por que católica? A palavra católicos quer dizer universal. Por que essa palavra universal? Porque a antiga aliança, a antiga revelação dos judeus era só para quem era judeu, que era nascido em Israel. Os judeus, eles nunca iam chegar em ninguém e falar assim: se converta ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aceite o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu único Deus. Eles não fazem pregações nesse sentido. Ele fala: se você é filisteu e você adora falso Deus, o problema é seu. Entendeu? Eles não pregam, judeus não anunciam. E pelo contrário, judeus, eles tinham ojeriza de qualquer relação com os pagãos. Inclusive, o seu padroeiro, São Paulo, até hoje, ele é execrado pelos judeus porque ele pregou para os gentios. Então, os judeus até hoje têm raiva de Paulo porque eles acham que Paulo é um judeu que traiu a fé judaica porque pregou para os gentios. Entendeu? A igreja não. A igreja católica obedece o mandamento de Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, a todos, ao universo. Católicos, católico para todos. Católica apostólica. Então a nossa fé vem dos apóstolos, por isso apostólica. Romana, porque a sede está em Roma. Apostólica. Vocês viram ali na entrada da igreja um quadro, na entrada da igreja, não, do centro catequético, um quadro que o padre colocou com todos os papas ali? Então, a nossa igreja é apostólica. Você vê lá, começa com Pedro, Lino, Clementes, todos os papas até... Não, você viu a quantidade de 260 e tanto? Então, desde Pedro até o Leão, Papa Leão XIV, vem uma sequência que você tem lá, tá lá a sequência. Você pega vários livros em história dos papas, você vê toda a biografia dos papas, desde a sequência. A igreja apostólica vem dos apóstolos. E assim, como Jesus instituiu a igreja dos apóstolos, e os apóstolos são as colunas da igreja, hoje os apóstolos são os bispos. Né? Então, os bispos são os apóstolos hoje. Então, se você pegar Dom Wilson, que é o nosso bispo, e ver o bispo que ordenou Dom Wilson, depois ver o bispo que ordenou o bispo que ordenou, e assim por diante, e voltando nos bispos, você vai chegar em um apóstolo. Por isso que, quando você recebe o sacramento do crisma, você recebe pela mão do bispo, porque era assim que era feito aqui no Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Atos dos Apóstolos. Vamos pegar Hebreus 6:2, para a gente ver como que era feito naquela época da igreja primitiva, naqueles primeiros momentos. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Hebreus 6, versículo 2. Diz assim, ó. Vou começar pelo versículo 1. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Então aqui o autor sagrado está dizendo que a gente precisa alcançar a plenitude de Cristo. Vocês ouviram falar disso hoje, né? A plenitude de Cristo. Lembra que o Catecismo diz que o sacramento do crisma é a plenitude de Cristo. Parágrafo 1314. Então vai dizer aqui: pelo que transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia do pecado e da fé em Deus. O autor sagrado fala assim: isso aí já ficou para trás, vocês já foram catequizados, vocês já sabem o que é pecado, vocês já sabem de tudo, vocês já fizeram catequese. Versículo 2. A doutrina de vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. E, apesar disso, cairão na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência,
visto que a sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Então, o que ele está falando aqui? Vocês receberam a plenitude do Espírito Santo pelo crisma, pelo santo crisma. Agora vocês precisam viver uma vida digna de cristão. Por isso, meus amados, esse sacramento é chamado da confirmação. Se eu fui confirmado por um apóstolo, a minha vida precisa ser diferente. Lembra que eu dizia para vocês, na semana passada, que toda pregação, para ser eficaz, ela precisa terminar com um objetivo de coisa que eu preciso fazer e viver? Vocês lembram disso? Se a pessoa sai da pregação sem saber agora, a partir de agora eu preciso fazer isso, a pregação me chamou a fazer isso, se a pessoa não sair com um caminho, uma direção a seguir, a pregação não foi nada senão uma palestra. Palestra a gente vê em qualquer lugar, né? A pregação ela precisa apresentar uma chave de mudança de vida e uma direção a seguir para crescer na vida espiritual. A gente viu hoje sobre o sacramento do crisma. A gente percebeu que o sacramento do crisma ele nos confere a plenitude do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Então, se alguém perguntar para você o que é o sacramento do crisma, o sacramento do crisma é o derramamento do Espírito Santo em plenitude, que faz de mim transbordante do poder de Deus e me confere a graça de testemunhar a Cristo com a minha vida, com as minhas palavras, etc. Beleza. Mas a gente terminou essa catequese lendo Hebreus 6:2, vendo que alguns homens, após terem ouvido toda a pregação dos apóstolos, terem sido recebido os sacramentos, etc., eles voltaram ao pecado. Eu quero ser crismado. Estou fazendo catequese para ser crismado. A catequese é a confirmação dos votos batismais. A catequese, o crisma é a confirmação dos votos batismais, sacramento da confirmação. Você tem vivido os seus votos batismais? A renúncia do mal e a adesão do bem? Você tem lutado contra os pecados? Contra a gula, contra a inveja, contra a soberba, contra a avareza, contra a luxúria, contra a ira, etc. Você tem lutado contra os pecados? Você tem lutado para melhorar a cada dia o seu relacionamento com Deus? Você tem renunciado ao mal e aderido ao bem? Você tem vivido os seus votos batismais? Estamos caminhando para o crisma. Eu estou caminhando para o crisma porque eu quero me confirmar na fé cristã, nos meus votos batismais, para me unir a Deus, para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo, para ser sal da terra e luz do mundo, ou eu quero me crismar apenas para falar que sou crismado? Então, meus amados, o convite final dessa catequese é que, a partir de agora, a gente tenha um único objetivo na nossa vida. Um único objetivo. Ser fiel a Deus, agradar a Deus, me unir a Deus, fazer a sua vontade e testemunhar o seu Evangelho. Que esse seja o meu objetivo. E que eu caminhe para o crisma com esse pensamento. Eu vou receber no crisma a unção do Espírito Santo, a plenitude da unção do Espírito Santo. Vou confirmar os meus votos batismais e vou me oferecer a Deus para trabalhar para Ele. Olha só, estou me oferecendo a Deus para ser testemunha do Evangelho dele. Lembrando que esse é um caminho de salvação, de tal forma que a igreja diz que não quer que ninguém morra sem ser crismado. A partir de hoje, vamos colocar um alvo para a gente atingir esse alvo. Qual vai ser o meu alvo? Vencer as minhas misérias, os meus pecados e cada vez mais me unir a Deus. Isso aí são os votos batismais. A renúncia do mal é a adesão ao bem. Mas isso é muito genérico, né? Genérico. Vencer os meus pecados é uma pancada de pecado. Então você vai fazer uma eleição. Você vai olhar o seu vício dominante, qual é o pecado que você mais comete, que mais, infelizmente, você cai. Ainda que seja um pecado venial, eu sou muito guloso, sou muito preguiçoso, falo mal dos outros, sou muito fofoqueiro. Seja o que for. E aí você vai focar em vencer aquela miséria ali. Pensando no quê? Eu quero me unir a Deus. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu quero ser transbordante da graça do Espírito Santo. E para você conseguir fazer isso, transformar esse vício em virtude, você vai pedir a força do Espírito Santo. Jesus vai dizer assim,
Até vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, todos os dias, quando você acordar, já pensando no seu crisma que vai ser no final desse ano, está chegando, já estamos em maio, daqui a pouco é novembro, vocês estão recebendo o sacramento do crisma. Então, a partir de hoje, quando você acordar de manhã, eu faço isso. Eu acordo de manhã e penso, Senhor, nesse dia eu quero vos ser fiel. Nesse dia eu não quero vos negar, como Pedro vos negou 3 vezes por causa da fraqueza humana dele. Com a minha fraqueza humana, Senhor, hoje eu vou vos negar. Com a minha fraqueza humana, Senhor, hoje eu vou trair. Então, para que eu não vos traia, Senhor, para que eu não vos negue, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E Nossa Senhora vai dizer, o Padre Gobi, que é fundador do Movimento Santo Otamariano, que tinha locuções anteriores, a Senhora vai dizer que por meio da oração, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, essa oração faz com que o Espírito Santo se derrame abundantemente sobre a sua alma. Então já começa agora, pedindo diariamente o Espírito Santo para que ele te ajude a vencer o pecado, a ser fiel a Deus, em outras palavras, viver as suas promessas batismais. E vai fazendo a partir de agora, esses meses que antecedem o sacramento do crisma que você vai receber no final do ano, faça desses meses, de verdade, meses de retiro espiritual, de um mergulho em Deus, de um mergulho nas profundezas do Espírito Santo, de um recolhimento espiritual no Espírito Santo, de uma intimidade maior com o Espírito Santo. Essa é a proposta para essa pregação de hoje. Então, a partir de amanhã, ou quem sabe até hoje mesmo à noite, todos os dias, peço o Espírito Santo. Peço o Espírito Santo. Para terminar de vez essa catequese, eu quero dar um exemplo do Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas da Canção Nova. Estava vendo uma pregação do Padre Jonas um tempo atrás, na verdade esse um tempo atrás que eu estou dizendo aqui é uns 10 anos atrás. Um tempão atrás. O Padre Jonas falava de quando ele tinha a Bíblia no meu dia a dia. Ele mesmo. Ele falava nessa pregação que na década de 60, 70 ali, ele passou um momento difícil na vida religiosa dele, antes de fundar a Canção Nova, porque ele sempre teve vontade de ter uma família, né? Sempre teve vontade de ter uma família. E depois já era padre, já era salesiano, morava em Lorena, ele se sentia muito solitário e começou a ter algumas tentações, né? Até mesmo pensar, abandonar a vida religiosa. Começou a ter secura espiritual, não tinha mais vontade de rezar e começou a passar uma grande provação, né? Padre Jonas, fundador da Canção Nova. Imagina se ele tivesse caído nessa tentação hoje, não teria Canção Nova. E aí ele dizia assim, teve um momento que eu não conseguia rezar muita coisa. A única coisa que eu conseguia rezar era: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E ele rezava isso: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Aí que ele vai falar que rezando isso durante uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, naquela vida, naquela secura espiritual, ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo pelo ministério do Padre Eduardo Doguete, lá do século XXI. E ele fez uma experiência profunda com o Espírito Santo. Através daquela experiência tremenda com o Espírito Santo, ele se transformou-se a sua vida espiritual. Ele começou a ter mais ardor espiritual e pedir mais do Espírito Santo, o Espírito Santo se derramando mais sobre ele. E o resultado foi a Canção Nova, né? E ele que sempre queria ter uma família, né? Fez uma família para ele, que foi a Canção Nova, né? Tem aquela coisa, como é linda a nossa família. Então, meus amados, é a promessa de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedir, recebereis, buscar, achareis, bater, a porta se abrirá. Jesus disse que vai nos dar aquilo que nós pedimos. E Jesus disse: quem de vocês que são pais dá uma cobra a um filho se ele pede um ovo? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então vamos fazer essa experiência. Pedir o Espírito Santo de manhã e de noite. Pedir o Espírito Santo. E se prepara, porque o Espírito Santo vai mudar tudo dentro de você. Vai fazer uma revolução na sua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.